Afronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de afirmação da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa ancestralidade, dos nossos direitos, das nossas lutas. O tema que nós vamos trabalhar hoje, vocês já perceberam que é um tema muito denso, né? Mas muito, muito necessário. Armamentismo e violência racial no Brasil. Qual o impacto dessa política armamentista, ora sendo implementada no país, sobre as violências cotidianas das nossas vidas, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Já eu trago para cá para a sala a nossa convidada, nossos convidados. Deixa cumprimentar o pessoal que já está aí. Marcelo Fabian entrou aí bem mais cedo, deixou seu boa noite. Na moderação do chat, gente, hoje, quem está é Luana Arantes. Obrigada, Luana. Ela vai dialogar com vocês aí no chat, ela vai nos ajudar a não perder as contribuições e as perguntas que vocês tiverem para colocar. Vocês sabem que ainda dá tempo de participar do sorteio do livro, né? Eu coloquei bem no iniciozinho aí para vocês como é que vocês fazem para isso. Até 20h30 ainda dá para vocês participarem do sorteio do livro, indo lá no Instagram do Pensar Africanamente. O que vocês vão fazer? Vocês vão seguir o Pensar Africanamente, vocês vão seguir o Instagram do autor do livro, Roberto Show Oficial, e vão também marcar 2 pessoas, fazer um comentário e marcar 2 pessoas amigas. Com isso, vocês nos ajudam também a impulsionar a divulgação da nossa atividade lá no Instagram. Então, você, ao mesmo tempo que participa do sorteio do livro, você também nos ajuda na divulgação da atividade, nos ajuda a dizer para as pessoas, Pensar Africanamente já está ao vivo, vem para cá. Né? E qual que é o livro? Gente, o livro é o seguinte, Armas para Quem? A busca por armas de fogo tem tudo a ver com o diálogo que nós vamos fazer hoje, e o autor também vai estar no diálogo aqui conosco, que é o Roberto Shoa de Oliveira Santos. Bom, acho que eu nem preciso pedir, né? Aquela estratégia de vocês quando chegam aqui, é pegar o link e disseminar. Pega o link aí do YouTube, coloca nos seus grupos, manda para as pessoas que vocês sabem que acham esse tema relevante e importante, e arrasta geral para cá, dizendo, Pensar Africanamente já está ao vivo, corram para cá, senão vocês vão perder o início da atividade. Além do YouTube, onde mais que nós estamos? Nós estamos em 2 páginas do Facebook. Estamos na página Pensar Africanamente, que é a página do próprio canal, estamos na página Áfricas também. Você que está aí no YouTube, ou você que está aqui no YouTube, a você que está aí no Facebook, ou você que está aqui no YouTube, mas está com o Facebook aberto, compartilha no seu perfil aí no Facebook. As pessoas que seguem vocês, obviamente, vão ver e também vão se achegar para acompanhar. Queridíssima Irene Zilda aí nos acompanhando, Alex também, Adriano Coutinho, vamos nos aquilombar, Afronautas, nessa noite maravilhosa no Pensar. Ade Santos, boa noite a todos e todas, é o Adeilson de Caieiras, São Paulo. Aliás, gente, olha o detalhe importante, eu dei uma limpada aqui no meu computador e esqueci de configurar para não ficar aparecendo esse barulho, que é o barulho do WhatsApp. Deixa eu tirar isso aqui, que senão vocês não vão suportar, que é uma coisa atrás da outra. Muito bem, já configurei, vocês não vão mais ouvir o WhatsApp apitando. Eduardo Augusto, Marcelo Fabiano dizendo, boa noite, gente. O dia 7 de junho foi assassinada na cidade colombiana de Cali a grande liderança Jesucita Moreno, 60 anos, ativista de direitos humanos e quilombola, despejada do seu território e assassinada, né? Nós temos muitas coisas em comum,
a realidade da população negra na Colômbia, a realidade da população negra no Brasil. Nós temos, além do processo histórico, nós temos muitas coisas em comum no momento atual. O pessoal do Ler para Viver está aí, Vera Lúcia da Rocinha presente, que bom que você está aí, Marina Rodrigues, Maria José Menezes, minha caríssima irmã Zezé Menezes, obrigada, Luciana Peçanha. E aí o Marcelo Fabiano nos trazendo dados que nos faz comparar com os dados do Brasil. Né? Na Colômbia, o homem negro tem 14,2 vezes mais possibilidade de ser detido pela polícia que um homem branco. Não é coincidência com a realidade brasileira, são processos históricos semelhantes e processos de dominação, colonização, né, de constituição do racismo bem semelhantes. Deixa eu puxar aqui para a sala nossa convidada, nossos convidados, eis aí. Eu já vou tirar o banner para que a gente ocupe o espaço todo da sala. Vocês sabem qual é o tema? Armamentismo e violência racial no Brasil. Pronto, tirei o banner, assim vocês veem também. Vê a gente melhor, né? A gente ocupa mais espaço na sala. Gente, a Luciane vocês já conhecem. A Luciane Soares tem sido uma parceira para a organização de pautas aqui no Pensar Africanamente. Sempre que eu recorro a ela, ela me faz a sugestão, já me aponta as pessoas convidadas. Então, ela é praticamente aqui uma colunista do canal Pensar Africanamente. É Luciane Soares da Silva, natural de Porto Alegre, professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Concluiu o mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisas sobre lei antirracismo e seus impactos no Rio Grande do Sul. É doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisa de doutorado sobre funk para além da festa, um estudo sobre disputas simbólicas e práticas culturais na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, ela já conversou sobre esse tema aqui no Pensar Africanamente. Os principais interesses de pesquisa: racismo, pensamento social brasileiro e cultura urbana contemporânea. É chefe de laboratório do Laboratório de Estudos da Sociedade Civil e do Estado e coordena o Núcleo de Estudos Cidade, Cultura e Conflito. Bom, Uripaz, mestrando em Sociologia pela USP, do coordenador institucional e pesquisador do Afro-Sebrap, Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Trabalha com os temas das desigualdades raciais e Covid-19, violência política, implementação da Lei 10.639 nas escolas municipais de Niterói e também com comissões de heteroidentificação. Roberto Shoa, policial federal, mestre em Sociologia Política, especialista em Gestão de Segurança Pública e Justiça Criminal, pesquisador do Núcleo Cidade, Cultura e Conflito, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, conselheiro da Federação Nacional dos Policiais Federais e autor do livro Armas para Quem? A Busca por Armas de Fogo, que é o livro que ele generosamente cedeu um exemplar para que a gente possa sortear até 2030. Você ainda pode participar do sorteio. Vai lá no Instagram, faz todo aquele processo que a gente colocou aí, nos ajuda a disseminar lá no Instagram, que nós já estamos ao vivo, e de quebra você leva o livro. Adoro libertar livros, como diz o João do Corujão da Poesia. Né? Quanto mais livros e quanto mais pessoas lendo, maior a chance que nós temos de avançar nas transformações que se fazem necessárias nesse país. Malu Acioli chegou aí, Marciano Ventura, algumas pessoas no Facebook, estou olhando aqui, a audiência só aumentando, e quanto mais vocês compartilham e chamam, mais a gente vai ter pessoas aqui participando do nosso diálogo de hoje. Vamos começar, então, ouvindo Luciane. Obrigada por estar conosco outra vez. Por favor, é contigo. Silvani, é uma honra. Você sabe que o Africanamente já se tornou
é um momento obrigatório do meu cotidiano e da minha semana, né? Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com o Roberto Show e com o Uri, porque eu acho, nesse momento que a universidade é atacada, e hoje é um dia especial pela luta pelos recursos na educação, ver dois pesquisadores crescendo tanto dentro dessa área de pesquisa e posicionados, eu acho que é isso que vai levar a nossa universidade e a defesa e a possibilidade de pensar a segurança pública e direitos humanos não como opostos, e sim como temas que podem ser pensados juntos. Agradecer também aqui a nossa audiência, eu estou vendo muita gente aqui que eu conheço, um abraço para o meu editor que está aqui, e em breve eu espero estar em São Paulo aí com o Funk para Além da Festa, a Luciana que está chegando no grupo agora, a Luciana Peçanha, então feliz de poder também estudar Guarulhos. É, eu, eu quero contar um pouco para falar de armas, né? Talvez boa parte da nossa audiência aqui não conheça um documentário muito conhecido, talvez muito badalado da década de 2000, do início ali dos anos 2000, o Notícias de uma Guerra Particular, de um dos irmãos Salles, eu acho que é o João Moreira Salles, porque o Walter, os dois são cineastas, mas esse é do João. E ele vai trabalhar em uma perspectiva de três atores principais: os traficantes no Rio de Janeiro, os policiais e os moradores no meio de uma guerra, né? Esse nome, guerra particular, ele vai aparecer em muitos momentos desse documentário, que tem como desdobramento, posteriormente, a gente vai acompanhando a década de 2000 nessa escalada da violência. Aí acho que mais conhecido porque passou em uma grande emissora, o Falcão, e o mega estourado, conhecido, badalado, os tropas, né, de elite. Então, na verdade, o Rio de Janeiro, para uma gaúcha que cresceu vendo as novelas das 8 e vendo Copacabana, né, vendo uma paisagem idílica de praia, de surf, vendo André Beltrão fazer Lula e Juba, Armação Ilimitada. A primeira vez que eu vi esse documentário Notícias, ele sobrevoa o complexo da Maré no Rio de Janeiro e apresenta os cálculos do número de armas apreendidas pela polícia e o número de mortos, né? Esse documentário ele me tirou o sono durante muitos anos da minha vida. E se eu tivesse que falar sobre algo que foi definitivo para eu vir para o Rio de Janeiro, eu diria que o Notícias de uma Guerra Particular foi uma espécie de divisor de águas. Porque para quem não mora no Rio de Janeiro, a relação, e eu acho que é importante a gente falar isso, porque muitas vezes nós somos, né? Eu tenho um problema de identidade, gente. Os cariocas são muito umbilicais, né, na questão do que acontece no Rio é o que acontece no Brasil, mas é importante lembrar que para aquelas pessoas que o Rio não é o Brasil, em primeiro lugar, mas que ele reverbera em todo o Brasil, né? Então, a questão da arma, ela aparece, na minha experiência, nas favelas, que eu escolho pesquisar no doutorado, não por conta do baile funk, porque o baile funk nunca foi o que eu não queria tornar mais fetiche ou criar mais preconceito em torno do que se falava do trenzinho de bandido, né? Agora, o que é importante falar sobre um grande contexto quando a gente pensa no fuzil, né? Que eu acho que é uma questão interessante. Como o comércio de droga, a produção, o consumo, entram na história, no território brasileiro a partir da década de 80. Então, por exemplo, quando você vê filmes da década de 70 no Brasil, e particularmente feitos no Rio, você tem um tipo de armamento, que é o 38, ou depois a pistola, né? Então, a entrada da cocaína e o consumo, quer dizer, quando o país também se torna um grande consumidor interno, você também tem uma alteração dessa relação de forças.
entre a polícia, que passa a perceber que esse armamento ele tem luz no escuro, quem mora no Rio já viu, né, como o traçante, como eles dizem. E o curioso do Notícia, que é um pouco o elemento apocalíptico que eu acho da discussão sobre favela no Rio, é você perceber essa hierarquia do tráfico ali representada no documentário. Eu não estou afirmando que é isso, mas o documentário ele escolhe uma narrativa, então eu não estou tomando isso como verdade, e apresenta um jovem de talvez 10 anos que narra cada uma das armas que ele utiliza, e isso tem um lugar muito central durante todo o documentário, porque vocês devem lembrar que o Rodrigo Pimentel, que é bastante conhecido na mídia, né, até porque ele inspira o Capitão Nascimento, ele fala dessa troca de tiros do BOPE com os traficantes do Rio de Janeiro. É curioso esse fetiche que o filme, aí não mais o documentário Notícias, mas que o filme do Padilha vai criar. E é importante a gente dizer isso, porque quando, principalmente, o Shoa falar, a gente vai ver um pouco de algo que me pareceu muito estranho na época. Porque aquele elemento da tortura que está representado no saquinho, e o fato de tornar o Capitão Nascimento um herói, como se o BOPE fosse uma força diferente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, me pareceu antecipar muito do que nós temos visto do fascismo no Brasil. E não só no Brasil, como em outros países da América Latina e também em guerras em África. Então é importante a gente dizer que pós a Guerra Fria, a gente tem essa... Não dá para aprofundar, mas é importante a gente lembrar de guerras civis que explodiram pelo mundo com essas armas que vão ser dispersadas a partir do fim da União Soviética e que vão ser utilizadas. Eu vou dar um exemplo muito próximo da gente, que é a discussão feita no México, né? E talvez o Uri até queira fazer alguma observação sobre isso. A ação de cartéis que sumiram, eu não vou lembrar a cidade agora, mas nós tivemos 42 estudantes que sumiram no México há menos de 5 anos e nunca mais foram encontrados, quer dizer, 42 estudantes de ensino médio, e a pistolagem, que no Brasil é absolutamente ativa. Numa mão, então, eu tenho a questão urbana, né? PCC em São Paulo, facções no Rio de Janeiro. Mas impossível não falar dos processos de pistolagem, porque são esses processos de pistolagem que são responsáveis pela morte de sindicalistas no interior no interior do Brasil, de ambientalistas e de povos originários. Então, a gente tem a questão urbana da criminalidade, é uma mão, mas a outra mão que a gente não deve jamais parar de olhar é essa que vai da Dorothy Tang, do Chico Mendes, que juntando forma essa constelação trágica de um país que mata muitos sindicalistas e ambientalistas. Então, a gente está falando aqui, basicamente, de pessoas que defendem os direitos humanos e populações em situação de vulnerabilidade. Eu não vou lembrar o nome de tudo, gente, porque aqui a gente faz ao vivo, então, mas esse ano a gente teve o assassinato de uma criança de 9 anos, filha de um ambientalista, eu acho, no Pará. Depois vocês me corrigem, por favor, se eu tiver falado do estado errado. Então, assim como no caso Moise, o que eu quero hoje deixar bem marcado com vocês é que nós não estamos falando da mesma coisa, do tipo, o Brasil sempre foi um país violento. Porque em todas as sociedades, mesmo dentro do crime, você tem algumas regras que não podem ser desfeitas. E eu acho que nesses últimos 4 anos nós avançamos sim na direção da barbárie. Não só porque o Rio de Janeiro não tem mais um problema, a questão do Rio de Janeiro não é mais o Comando Vermelho como o grande inimigo da ordem, mas é uma briga por território entre milícias e tráfico.
Então, eu acho que essa experiência, para o morador das grandes cidades, é aquela experiência da bala perdida. O Delei Akarimi dizia que, embora os homens fossem os mais atingidos, eu acho que isso é super importante que a gente fale no programa, ele dizia, mas são as mulheres que carregam o fardo de ir à cadeia, visitar os parentes, da viuvez. Então, elas desenvolvem pressão alta, elas desenvolvem, elas têm câncer, elas têm problemas de saúde que são decorrentes de uma vida violenta. E aí a gente vai ter, são 1.000 favelas, né, no Rio de Janeiro. Então, a UPP se localizou, a gente não atingiu o número de 200 favelas. Então, a gente vai ter locais como Acari, que eu gostaria de falar particularmente, porque é uma favela com um número muito grande de pessoas pretas, de pessoas negras, e com IDH diferente de outros lugares, como a Rocinha, por exemplo, né? E aí você tem esses enfrentamentos cujo último exemplo vocês estão bem lembradas e lembrados foi a chacina na Vila Cruzeiro. E para encaminhando o final da minha fala, a repetição dessas chacinas, sem que a gente consiga minimamente a garantia de uma política de segurança pública e de rastreamento e de diminuição desses usos, e uma certa banalização da ideia de que a arma de fogo vai proteger o cidadão, e isso eu não quero entrar porque eu vou passar bola, ela nos coloca numa situação muito difícil. Várias comparações que existem, por exemplo, entre Canadá e Estados Unidos, vão dizer que, olha, a gente tem que discutir outras questões além da arma, né? Não é a arma o único problema. No entanto, quando a gente fez o programa há poucas semanas atrás com Kim e Mônica, nós percebemos exatamente como a supremacia branca, junto, quer dizer, a gente não vai falar da variável arma em separado, mas quando ela junta com uma perspectiva de um presidente que fechava com uma ideia de supremacia branca. E quando você começa a ver situações de desemprego e xenofobia, então é claro que tanto no Texas quanto na situação em Buffalo, nós percebemos o quanto é perigoso banalizar ou acreditar ou fazer uma propaganda como foi feita durante esses últimos 4 anos, de que o uso da arma é a garantia de vida do cidadão. E para fechar a minha fala, ela não só é ruim por conta dos casos de feminicídio, embora é preciso dizer que não é necessário armas de fogo, as mulheres são mortas com qualquer tipo de objeto, inclusive esganadas. Então, nesse caso, eu nem diria que a arma de fogo altera o quadro, infelizmente, né? Mas eu não posso faltar com a verdade da pesquisa. Infelizmente, nós continuaríamos sendo mortas da mesma forma. Agora, os casos de vizinhos, que são um tipo de criminalidade cada vez mais comum no mundo contemporâneo, que são brigas, gente, brigas de domingo, assim, a briga do seu vizinho com o do outro, porque ouviu o som muito alto, ou porque o cachorro, ou porque o saco de lixo, quer dizer, quando a gente vive em uma sociedade muito traumatizada pelo capital, pelo desemprego, pelo racismo, é claro que você está muito mais propenso a entrar em situações de violência extrema, e aqui a gente está falando também de uma masculinidade extremamente complicada que precisa ser urgentemente discutida. Essa masculinidade é amparada na violência. Então, eu vou fechar minha fala por aqui e acho que também é bom que eu queria fazer esse grande leque. E é claro que o Estado e a corrupção dessa relação entre Estado e crime, que eu não vou dizer aqui que é organizado, porque eu não considero que a gente tenha um quadro de crime organizado no Brasil, mas eu considero que a gente tenha uma série de constelações de crime que acontecem de formas distintas, né, no interior, no Pará,
pode ser um tipo no Maranhão, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, aqui no Rio. É claro que a venda de armas, ela existe e ela é uma questão muito complicada, porque a gente aí vai ter que falar do Exército. Então, fico por aqui, agradeço e vamos ouvir os nossos convidados. Está fechado, Silvana. Sim, é que de repente meu dedo aqui derrapou e o mouse não saía do lugar. Luciane, obrigada por trazer essa primeira contribuição. A professora Maria Firmina dizendo grande fundamentação sobre a violência e a política armamentista. O Adriano Coutinho, muito bom ouvir palavras tão esclarecedoras como a da Luciane, precisamos disso. E o fato que você citou, o Marcelo Fabiano está dizendo aqui que foi na cidade de Ayotzinapa, estado de Guerreiro, e o Luiz Antônio informando que foram 43 jovens estudantes assassinados em 2014, né? Só para... Vamos lá, vamos dar sequência, então. Você viu, né, Roberto, que já tem pergunta aí para você, mas se você quiser, você pode deixar para dialogar Nós dialogaremos com as perguntas na segunda rodada, você fica à vontade. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua disposição em estar conosco. Por favor, sinta-se em casa. Oi, Silvane. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, tendo essa conversa com vocês. Prazer em conhecer, Uri. Luciane é minha parceira, minha orientadora. Ela foi uma das maiores incentivadoras para eu seguir nessa pesquisa sobre armas de fogo, quando a gente se conheceu no programa de pós-graduação da UF. Nós fizemos um trabalho sobre tráfico de armas e decidimos continuar no mestrado em Sociologia Política na UENF, fazendo essa pesquisa, já caminhando para um outro olhar, para entender quem são as pessoas que estão em busca de armas de fogo e por que elas acreditam que a arma de fogo é a solução para algo. Então, já temos uma longa história juntos aí que vai continuar. Silvane, eu queria falar, eu vou deixar para responder o amigo Pedro Paulo depois, porque eu queria explicar para vocês um pouco essa questão do armamento no Brasil, porque há muitos mitos sobre isso. Sempre as pessoas falam, olha, mas o Brasil nunca foi armamentista, o Brasil nunca teve facilidade para adquirir uma arma de fogo, o Brasil é isso, o Brasil é assado, ele é diferente dos Estados Unidos. E o bom da pesquisa, o bom do trabalho científico e acadêmico, é a gente provar essas mentiras, a gente provar que essas coisas estão erradas. E, através de pesquisa, a gente conseguiu fazer um mapeamento do histórico do Brasil com armas de fogo, desde Vargas, desde 1930, passando pela década de 80, até a gente chegar na situação atual, no início do governo Bolsonaro. E Silvane, é impressionante como as pessoas não têm a mínima ideia de que andar armado no Brasil sequer era um crime, até 1997. As pessoas podiam adquirir armas de fogo em lojas de departamento, até posso citar o nome porque faliram, como Mesbla, Sears. Você tinha anúncios em jornais vendendo revólver, dividido em 3 vezes sem juros, com anúncio, que aí é algo que agora a família Bolsonaro pretende reviver, né? Parece que a gente está, em vários setores da nossa vida, a gente está tendo essa tendência de retroceder. E até isso eles querem que volte, a propaganda da arma de fogo em jornais, revistas de televisão. Então, a gente tem um histórico com relação de armas de fogo de muita liberalização. Você podia adquirir armas de fogo, você não era sequer necessário você ter o registro dessas armas, o país não tinha um controle, não sabia o que acontecia, com quem estava, por onde passava, quem vendeu para quem. E isso num país que sempre teve uma indústria armamentista de armas leves considerada forte. Hoje em dia, o Brasil é o 3º maior exportador de armas leves do mundo. A gente está falando de uma empresa monopolista como a Taurus, que é considerada hoje uma das maiores do mundo. Hoje o faturamento está, inclusive, acho que acima de R$1 bilhão desde o início do governo Bolsonaro. Teve, se não me engano, distribuição de dividendos da ordem de quase R$200 milhões recentemente, com esse boom das armas de fogo. Então, você tinha uma sociedade altamente armada. Tem um estudo do IPEA, feito recentemente, que estima
que nessa década de 80, que houve uma corrida armamentista, havia cerca de 17 milhões de armas de fogo em circulação nas mãos da sociedade, sem controle do governo. E você tinha uma sociedade que também sofria de violência por armas de fogo. A gente está falando em que, ao mesmo tempo que crescia o número de armas de fogo junto à população, a gente sofria com o aumento do número de homicídios. Tem um dado aqui que eu vou pegar do livro, que eu não sou muito bom de números. Na década de 80, a gente teve, no ano específico de 1980, 13 mil homicídios. Sendo que desses 13 mil, 6 mil foram cometidos com armas de fogo. Só para vocês terem uma ideia, 40% dos homicídios cometidos em 1980 tiveram utilização de armas de fogo. Esse número ele vem aumentando. Até que ele chega em 2014, a gente chega a 58 mil homicídios. Olha o crescimento. A gente está falando em 400%. Mais de 400% de aumento no número de homicídios em cerca de 30 anos. E o percentual de homicídios cometidos com a utilização de armas de fogo pula de 40% para 70%. A arma de fogo estava sendo cada vez mais utilizada como meio principal para o cometimento de homicídios. Os homicídios cresciam e o uso da arma de fogo também crescia. E isso trouxe uma pressão muito grande da sociedade para a gente ter uma política de controle sobre isso. E foi então que veio, em 1997, o governo Fernando Henrique criou uma lei e a gente teve o Estatuto de Desarmamento. Eu acho que vale um parêntese aqui, que o Estatuto de Desarmamento foi um equívoco escolher esse nome, porque foi uma empolgação de época que era Estatuto da Criança e Adolescente, tudo era Estatuto. Porque o Estatuto de Desarmamento ele não veio para tirar arma de ninguém. Ele veio para criar um controle que nunca existiu. Ele veio para tentar que o governo compreendesse esse mercado legal de armas de fogo. E ele foi muito importante, principalmente em razão de pesquisas que já estavam sendo feitas e mostrando que várias armas de fogo utilizadas em crimes, elas tinham origem legal. Tem uma pesquisa de 2001 feita pelo Viva Rio, junto a armas apreendidas na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que mostrou que 70% das armas apreendidas que tinham sido utilizadas em crimes, elas eram de origem legal. Foram armas que foram furtadas ou roubadas de residências, de empresas de segurança privada, desviadas de quartéis militares, de delegacias de polícia ou de fóruns judiciais. Então, enquanto o Brasil não tinha conhecimento das armas que estavam em poder da população, também estava perdendo o controle sobre as armas que estavam sob seu poder. E o Estatuto de Desarmamento ele vem para tentar criar esse mínimo controle. A gente teve campanha de entrega voluntária de armas, que foram muito importantes, onde pessoas entregavam armas que não queriam mais ter. A gente teve campanha de recadastramento de armas, justamente para que a pessoa pudesse legalizar aquela arma e o governo compreender onde estava aquela arma, quem estava utilizando, e entender o circuito dessas armas na sociedade. E desde 2003, a gente vem tendo esse tipo de controle. Quando chega o governo Temer, e ele começa já a fazer as modificações nas legislações que facilitaram esse retorno da corrida armamentista. Em 2017, o governo Temer apresenta, através de uma portaria do Exército, uma figura chamada porte de trânsito. Eu vou explicar para vocês agora alguns conceitos básicos para o pessoal que está nos assistindo, para eles entenderem. O que é posse de arma de fogo? É você possuir uma arma na sua residência ou no seu local de trabalho para defesa pessoal. Você não tem autorização para andar com essa arma nas ruas, para circular armado pela cidade. Isso é o porte. O porte de arma de fogo é que permite que você circule armado pelas ruas com aquela arma que você já tem a posse. E o Estatuto de Desarmamento sempre previu que o porte é exceção. O porte é situações específicas de ameaça ou em razão profissional. É uma coisa muito difícil, porque a ideia do Estatuto é realmente que as pessoas não circulem armadas pelas cidades. Mas o Estatuto nunca impediu que as pessoas possuíssem armas de fogo na residência e no local de trabalho para defesa pessoal. E isso confirma-se em números, porque desde o Estatuto de Desarmamento, a aquisição de armas de fogo vem crescendo ano a ano,
Começou em 4 mil armas de fogo em 2004, chega a 37 mil armas em 2017. Quer dizer, um crescimento de quase 1000%. Mas por que eu queria explicar esses conceitos? Porque o Temer, em 2017, ele apresenta uma coisa chamada porte de trânsito, que é o quê? A possibilidade do frequentador de clube de tiro, que é o esportista, que é aquele que frequenta o clube de tiro como esporte, para que ele andasse armado entre a sua casa e o clube de tiro. Qual a importância disso? Esse atirador sempre teve que levar sua arma guardada, desmuniciada, e só mexer nela quando chegasse ao clube de tiro. Quando o Temer cria essa figura, onde uma coisa é esdrúxula, só para você ter noção, nós somos o único país do mundo que prevê algo do tipo. O governo Temer previu que o atirador, quando fosse para o clube de tiro, ele poderia andar com essa arma municiada e pronta para uso, não para proteção da defesa pessoal, porque isso o Estatuto de Desarmamento determinava que só a Polícia Federal poderia fazer. Não, a justificativa foi que a pessoa deveria andar armada para proteger a própria arma, para que a arma não fosse furtada ou roubada. Até hoje eu não encontrei em outro país algo parecido de um porte de arma de fogo para a defesa da própria arma, mas nós criamos isso. E foi nesse momento em que houve uma reviravolta no mercado. Por quê? Pessoas que queriam ter armas de fogo e andarem armadas pelas cidades, que não conseguiam, em razão das sérias restrições impostas pelo Estatuto de Desarmamento, viram essa brecha de se tornarem atiradores e começarem a andar armadas. E começa essa movimentação, e exatamente na época que eu e Luciane, ela como minha orientadora e eu no mestrado, que a gente começa essa pesquisa. E a gente decide, então, fazer essa pesquisa junto aos clubes de tiro. Quem são essas pessoas? Por que elas estão em busca de armas de fogo? Por que elas querem circularem armadas pelas ruas? E a gente fez trabalho de campo, questionário, frequentei clubes de tiro, e foi muito interessante, porque eu consegui ver que tem dois públicos distintos, que a gente pode separar muito claramente. Você tem um público que é realmente atirador, que é gente que, historicamente, já frequenta clube de tiro, que está ali realmente praticando esporte, que não é barato, é algo caro. A gente está falando em munições que custam R$5 cada uma, em armas que custam R$5.000, R$6.000, fora anuidade, fora torneios, disputas, isso tudo. Não é um esporte barato. E a gente tem um outro público que chegou com essa ideia de andar armado, de se tornar atirador, não pelo esporte, mas por portar arma de fogo. Qual a importância de mostrar esse contexto todo para vocês? Porque é isso que Bolsonaro encontra quando chega ao poder. Porque quando a gente tem essa primeira movimentação do Temer, é uma mudança importante. Mas o que Bolsonaro faz é uma devastação em termos de legislação com relação a armas de fogo. Nos primeiros 10 dias de governo, ele já apresenta 4 despachos tentando desconfigurar completamente o Estatuto de Desarmamento, mas você tem uma reação da sociedade civil, você tem reação do poder legislativo, reação de tribunais, você tem batalhas, e você consegue, de alguma forma, segurar esse ímpeto de armar cada vez mais as pessoas para que elas andem armadas pelas ruas. O objetivo do governo sempre me pareceu mais fazer com que as pessoas andassem armadas, não só terem as armas em casa, porque isso elas sempre puderam. O Estatuto de Desarmamento nunca impediu, mas ele quis facilitar e realmente conseguiu. Até Bolsonaro chegar ao poder, você tinha cerca de 600 mil armas de fogo registradas na Polícia Federal para as pessoas terem em casa ou local de trabalho. Hoje a gente já passou de 1.200.000 só registradas na Polícia Federal. Isso eu estou falando das armas para defesa pessoal. Mas qual é a grande sacada do governo? Ele fala, olha, mudar os decretos, mudar o Estatuto de Desarmamento está sendo difícil. Há muita resistência, inclusive as últimas modificações apresentadas por ele em 2021, tem uma liminar da ministra Rosa Weber suspendendo a eficácia de vários trechos dos decretos. Mas eles entendem o seguinte, olha, o que a gente não pode fazer, modificando o Estatuto de Desarmamento, a gente tem várias brechas legais para fazer junto aos atiradores esportivos. E é aí que rola a mudança. Se a gente tinha, até 2017, cerca de 100... Olha, gente, números às vezes eu erro um ou outro, mas é aproximado.
cerca de 150, 140 mil pessoas registradas como atiradores, como os CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores de armas. Esse número hoje está batendo 700 mil. Ou o tiro esportivo se tornou esporte nacional do Brasil nos últimos 3 anos, ou as pessoas estão em busca de armas de fogo. Clubes de tiro, no ano de 2001, foi aberto mais de um clube de tiro por dia no Brasil. Uchoa, mas por que tantos clubes de tiro sendo abertos? Vamos lembrar daquele conceito inicial, como eu falei, que a pessoa tem a permissão para andar armada entre residência e o clube de tiro. Se eu estou na minha cidade aqui de Campos e eu sou filiado a clubes de tiro em toda a região do estado do Rio de Janeiro, se a polícia me parar, eu estou indo. Você está indo para onde? Estou indo para Búzios praticar o tiro. Estou indo para São Paulo praticar clube de tiro. Estou indo para o Pará praticar clube de tiro. Clubes de tiro passaram a funcionar 24 horas. Alguém acredita que é porque o atirador desportivo acordou meia-noite e decidiu que às 2 horas da manhã ele tem que ir lá praticar o esporte? Ou é para justificar aquela pessoa que circula armada e que, se for abordada pela polícia, vai dizer: não, eu estou indo para o clube de tiro? Então, esse problema que a gente está enfrentando. O governo tem utilizado as brechas legais, a facilidade que ele tem de modificação legislativa com relação aos atiradores, para permitir que haja uma enxurrada de armas de fogo. A gente está falando que a mudança, por exemplo, promovida em 2021, que é a última, permitiu que um atirador desportivo possa adquirir 30 armas de uso restrito, mais 30 armas de uso permitido. Pra vocês terem uma noção do tamanho do problema, um atirador esportivo ele pode adquirir 30 fuzis semiautomáticos e mais 30 pistolas para ter em casa. Ele pode adquirir por ano um total de 180 mil munições. E aí é que eu venho, e a minha pesquisa se torna importante. Inclusive, eu tive a oportunidade de ajudar a Frente Parlamentar pelo Controle das Armas. Eu fui ao Senado Federal e eu fiz uma fala mostrando que, diferente do que eles dizem, que isso é interesse do atirador desportivo, isso não é. Porque na pesquisa que eu fiz em clubes de tiro mostra que a maioria dos atiradores esportivos vão no máximo 10, 12 vezes por ano ao clube de tiro. Para usar 180 mil munições, ele teria que dar 18 mil disparos por ida ao clube de tiro. 80% dos frequentadores de clube de tiro têm até 2 armas de fogo. 0,5% tinha 10. Para que oferecer 60? 60. O colecionador sequer tem um limite total. Ele pode ter 5 armas de cada tipo, sem um limite total. Ele pode ter 5 fuzis de tal, 5 fuzis de tal tipo, 5 submetralhadoras. É uma loucura. E a gente está tendo essa enxurrada de armas no país. O que está acontecendo? O que a gente sempre alertou. Nós que trabalhamos com pesquisa de armas de fogo, que trabalhamos com segurança pública, era a conexão entre o mercado legal e ilegal de armas de fogo. Estão pipocando casos no país de laranjas sendo utilizados para que facções criminosas adquiram armas de fogo com maior facilidade. A gente teve um caso no Rio de Janeiro onde um CAC registrado foi preso por uma operação da Polícia Civil e ele tinha consigo 26 fuzis e 21 pistolas em casa, que ele iria repassar imediatamente ao Comando Vermelho. A gente teve agora um caso recente do PCC, uma investigação informando que o PCC está utilizando laranjas e pessoas registrando elas como CACs para elas adquirirem armas de fogo. Mas Uchoa, por que isso? Vamos falar em financeiro. Um fuzil, para chegar antes dessa modificação toda, um fuzil, você tinha grande dificuldade de aquisição no mercado interno. Com as mudanças que o Bolsonaro promoveu, o fuzil passou a ser permitido a aquisição pelos CACs. E o que aconteceu? Uma arma, um fuzil que precisava vir do mercado externo, custava 50, 60 mil reais. Precisava do traficante internacional de armas para vir por aeroportos, portos ou estradas. Agora você utiliza laranja, ele compra dentro do mercado internacional, na esquina, ali do local dominado pelo criminoso, por 20 mil. Por 20 mil. Então é sobre isso que a gente tem que falar. Tem um dado só para encerrar aqui, que senão o Uri, coitado, não vai ter tempo para falar.
Só em 2021 foram vendidas 44 mil cartuchos de munição por hora no Brasil. Por hora, legalmente. Tem um dado do Instituto Sou da Paz que diz que 42% das munições encontradas em locais de crime são de fabricação nacional, são da CBC, não são rastreáveis. E tem um projeto no Senado, 3723, que está na Comissão de Constituição e Justiça, e ele prevê o fim do rastreamento de munições, o fim do rastreamento de armas de fogo no país, e que cerca de 500 mil pessoas possam fazer recarga caseira de munições. Isso aqui vai ficar uma loucura. Ou a gente evita que isso continue, ou nós teremos décadas de problemas pela frente. Obrigado pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Espero que tenhamos outra oportunidade. Desculpa se eu me alonguei muito. Não, você não se alongou. Você traz informações, ao mesmo tempo estarrecedoras e, ao mesmo tempo, muito necessárias. Muito necessárias. Acho que a gente não... Se não vê os dados como você está colocando, acho que a gente não tem noção da dimensão do problema que está sendo construído aí para os nossos próximos anos, né? Acho que fica até difícil da gente ter uma dimensão. O Luiz Antônio lembrando aqui, né, que esse governo é tão armamentista, né, tem tanto compromisso com o armamentismo que ele queria destinar verbas da Lei Rouanet para a cultura, para a disseminação da lógica do armamento. E ele disse inacreditável, totalmente crível, porque nada nos surpreende. Felizmente, vivemos ano eleitoral, ano de fazermos a virada, e ainda assim demoraremos anos para reverter todo esse processo de disseminação de discurso de ódio, de aumento do armamentismo no país. São coisas que vão nos acompanhar aí ainda por muitos anos. Bom, as perguntas continuam sendo colocadas, vocês podem colocar, não tem problema. A Luana está nos colocando aqui no grupo de WhatsApp para a gente não perder. Marcelo Fabian dizendo, na Argentina todo o mundo tinha arma de fogo e facas de guerra na casa, e isso não é novo. Coincidindo, ele diz, a América Latina sofreu guerras civis desde a época da independência, que fez com que o povo participasse das guerras. Por exemplo, a Argentina teve 100 anos de guerra civil. O Marcelo Fabian, gente, sempre nos traz informação aí dos países vizinhos, que ele acompanha bem de perto os acontecimentos dos nossos vizinhos de fronteira ou próximos, né? Matheus, obrigada aí por contribuir para a sustentabilidade do canal, adquirindo o Super Sticker. Tá aí, gente. Vocês podem contribuir como Pensar Africanamente, eu digo sempre de várias formas. Se você der um like, você está contribuindo. Se você fizer a sua inscrição, você está contribuindo. Se você divulgar as programações do canal, você está contribuindo. Mas se você puder contribuir financeiramente, temos sim o plano, o desejo de ter uma equipe profissionalizada. Por enquanto, nós só temos uma pessoa que nós remuneramos malemar aqui para nos ajudar a manter o trabalho do canal funcionando. Felizmente, nós temos uma equipe de pessoas voluntárias que estão sempre aí comprometidas e nos ajudando. O nosso poeta, Obin Naek Buko, um tema tão duro que nós estamos dialogando, ele chega com uma lufada, né? Dizendo, salve afronautas, boa noite, iluminada, iluminante, interiormente ensolarada, ensolarante. Peço bênção e licença para entrar nesse quilombo pensante virtual. Ele que é da cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo, presente. Está aí conosco o Eduardo Farias também, trouxe alguns comentários, algumas perguntas. Eduardo Farias, gente, ele esteve aqui no Pensar Africanamente há pouco tempo, quando nós dialogamos a questão da infância negra e a questão dos processos de adoção no Brasil. Deixa eu ver aqui, o que mais que nós temos? Vamos dar sequência, vamos ouvir, então, o Adi Santos dizendo excelente fala, Roberto,
E aí está chovendo de perguntas aqui para vocês. Vamos acelerar, porque acho que a nossa segunda rodada, que costuma ser mais curta, pode ser até mais longa. Uri, obrigada por ter aceitado estar conosco, por fazer parte desse nosso diálogo. Seja muito bem-vindo. Olá, gente. Boa noite, afronautas que estão nos acompanhando aqui nessa live. É uma honra compartilhar essa discussão aqui com pessoas tão iluminadas, engajadas na luta, como a Luciane e o Roberto Shoa, que eu tenho entrado em contato com o trabalho agora. E eu aceitei com muita felicidade o convite para compor essa mesa, porque eu acredito que é um tema fundamental para as atuais discussões que a gente tem desenvolvido sobre a violência nas periferias, o fenômeno das milícias e, no limite, as atuais formas de genocídio negro no Brasil. Já faz alguns anos que eu venho desenvolvendo uma pesquisa sobre assassinatos de políticos no estado do Rio de Janeiro, e se tudo der certo, com o recebimento de recursos, a gente vai expandir essa pesquisa para pensar outras regiões, né, como o Sudeste e o Norte do país. E o objetivo dessa pesquisa era mapear onde, quem e como são assassinados os políticos, candidatos, pré-candidatos e funcionários de secretarias no estado do Rio de Janeiro desde o ano de 1988, que é quando a gente comemora o fim oficial da ditadura, né? E entre 1988 e 2020 foram 87 políticos assassinados, com um aumento no número de casos a partir de 2012. E nós tivemos um pico de políticos assassinados no ano de 2016, e isso tem tudo a ver com o recrudescimento da violência política que a gente viu, não só política, né, mas também o aumento dos índices de violência que a gente viu acontecer nesses últimos anos. E quando a gente espacializa esses assassinatos, a gente vê que a maior parte deles aconteceram em municípios da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, né? Magé, que é um dos municípios mais pobres da Baixada, acumulou nesse período 14 assassinatos de políticos. E logo depois vem o município do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Itaguaí e Duque de Caxias. E o que esses municípios têm em comum é a sua longa exposição aos fenômenos da violência, da pobreza e da baixíssima liberdade política. E existem muitos trabalhos que já se debruçaram nessa temática e descreveram qual é a ligação desses municípios com os grupos de extermínio que foram criados no período da ditadura militar e a atual ligação com os grupos milicianos, né? E além das riquezas culturais e históricas que são colocadas de lado nos noticiários sobre a Baixada Fluminense, quando entra nos noticiários, são notícias de violência, são notícias de falta de saneamento básico, enfim. Além disso tudo, a Baixada Fluminense também acumula os piores indicadores do estado do Rio de Janeiro. Então, a Baixada Fluminense tem as menores rendas médias, os piores índices de acesso ao saneamento básico, os piores índices de empregabilidade, escolaridade, acesso a aparelhos culturais e vários outros indicadores que colocam a região como um ponto crítico para a desigualdade racial, já que vale a pena destacar, né, que a maior parte dos moradores desses municípios são pretos e pardos. E para acessar esses dados, eu super recomendo a Casa Fluminense, que é uma iniciativa recente, mas muito importante, que tem produzido esses dados e tem mostrado como as desigualdades raciais vêm operando no estado do Rio de Janeiro. E é aqui que eu chego no ponto de conexão com o tema dessa live, que para mim é a seguinte: como que a desregulamentação do Estatuto do Desarmamento no Brasil, apesar da crítica ao nome, como o Roberto fez, pode aumentar a violência racial? E do meu ponto de vista, como não só um pesquisador sobre Baixada Fluminense, mas também como um morador, eu sou morador aqui do município de Magé, e que tenho me debruçado sobre a temática, eu vejo que os maiores impactos estão no apagamento sistemático do sistema de justiça que vem sendo apagado por esse governo Bolsonaro. Então, existem já algumas propostas, e talvez o Roberto possa falar mais sobre isso na segunda rodada, de tornar as armas irrastreáveis, e até mesmo de terminar com o rastreamento das munições que são utilizadas no Brasil. Então, para quem serve um sistema que não permite que a gente rastreie as armas, né? Para quem serve um sistema em que a gente não consegue rastrear as munições que são utilizadas no Brasil? E eu acho que é muito interessante tanto a fala da Luciane, quanto a fala do Roberto,
quando a gente vê quais são as estratégias que o governo Bolsonaro tem utilizado para desinstitucionalizar políticas públicas dos mais diversos campos, na educação, na saúde, no acesso à renda, na cultura e em vários outros setores sociais, tudo dentro do trâmite democrático. Então, acho que foi muito interessante essa estratégia que o Roberto trouxe, de que a gente aumenta o número de pessoas acessando armas e munições a níveis exponenciais, mas do ponto de vista burocrático, está tudo legalmente. Já que a grande desculpa utilizada é que essas políticas públicas estão focadas nos atiradores profissionais. E a gente sabe que não é isso que tem ocorrido, né? A gente já começa a ver esses casos em que essas armas estão sendo utilizadas para o crime, né? Então, no limite, quem mais sofre com o processo dessas desinstitucionalizações e o afrouxamento das medidas de controle e fiscalização é a população pobre, preta, parda e periférica. No final das contas, o que a gente presencia aqui é o que o Abdias do Nascimento cunhou como genocídio do negro brasileiro. E é um genocídio porque ele não se dá apenas na bala que atravessa diariamente o corpo de pessoas negras no Brasil. Acho que é importante colocar isso aqui em jogo. Essas armas, elas são colocadas na rua por um motivo. E a gente precisa pensar os motivos que elas são colocadas nas ruas e quais são os corpos que estarão expostos a essas armas. São os corpos de quem? São os corpos que estão localizados em quais territórios? Em todo o território nacional. Acho que é muito interessante quando a Luciane traz de que São Paulo e Rio de Janeiro não é o Brasil, né? Mas existe um fenômeno que é da periferização. Em todas as capitais do Brasil que a gente vai, existe a construção de uma periferia e, coincidentemente ou não, a maior parte dessa periferia é que acumula os maiores índices de violência e também de moradores pretos e pardos, né? Então, no momento em que a gente vê uma atualização das tecnologias do genocídio, então a gente vê as cenas cotidianas já de chacinas nos territórios periféricos. Nas últimas semanas, a gente viu uma atualização da câmara de gás improvisada dentro de um carro da polícia rodoviária e até mesmo os corpos que são amarrados em camburões e arrastados por quilômetros em vias públicas, né? São corpos de pessoas negras que estão sofrendo com essas tecnologias, né? E quando a gente vê um sistema de justiça que olha essas transformações institucionais e não consegue freá-las, a gente vê que é um genocídio porque ele apaga as memórias e as estratégias de resistência. E eles tentam sufocar os caminhos para a construção de uma outra possibilidade de vida, né? Então, e aí eu volto para o tema da minha pesquisa. Se os territórios de periferia são os mais violentos, os mais militarizados, e especificamente aqui no Rio de Janeiro são os mais milicianizados, como que a gente vai garantir eleições livres e democráticas nesses territórios? Como que a gente vai garantir que as pessoas negras adentrem o espaço da política? Nós temos dado passos muito importantes do ponto de vista da legislação para que as pessoas negras continuem e aumentem o seu acesso ao sistema político. Nós já conquistamos a reserva da verba do fundo eleitoral para candidaturas negras. Nós, recentemente, conseguimos aprovar uma legislação que pune e que tenta proteger com mais profundidade as candidaturas de mulheres e de pessoas negras. Mas como que essas legislações terão efetividade num cenário que é marcado pelo poder da bala? Como que a gente pode garantir que essas leis que estão sendo criadas para proteger as candidaturas de pessoas negras e de mulheres, de aumentar a diversidade e de confiarmos no sistema democrático como um sistema em que a gente pode realizar efetivas mudanças, se nós, moradores da periferia, não podemos nos candidatar nos nossos próprios territórios? É comum que candidaturas e lideranças, especificamente aqui do Rio de Janeiro, que é de onde eu tenho mais conhecimento, saiam de suas periferias e façam campanhas nos territórios centrais e da zona sul da cidade, porque nos seus territórios de atuação, eles não podem realizar campanhas sobre a pena de serem assassinadas. Marielle Franco foi um exemplo disso. Uma mulher que veio da periferia do Rio de Janeiro, mas que as suas campanhas precisaram ser desenvolvidas nas zonas centrais e da zona sul da cidade. E mesmo isso não a salvou da fatídica morte, né, do assassinato.
Então, eu acho que é muito interessante a gente colocar aqui nessa roda para a gente desenvolver estratégias de resistência ao que vem sendo colocado e articular todas essas nossas conversas aqui hoje sobre o acesso às armas, em como isso impacta a vida de pessoas negras nos mais variados sentidos. Nós temos uma lógica de guerra às drogas, nós temos uma lógica de encarceramento, e se nós continuarmos com mais armas circulando pelas nossas cidades, se nós continuarmos com uma legislação que não consegue punir policiais que praticam atitudes como as que a gente viu nas últimas semanas, de uma câmara de gás improvisada dentro de um carro do Estado, a gente não consegue construir rotas de evasão para que a população negra possa efetivamente acessar a política, para que a população negra possa efetivamente vencer as desigualdades raciais que ela tem enfrentado, né? Então, eu vou encerrar minha fala aqui para permitir que a gente responda os comentários e abra essa roda. Obrigado, afronautas. Uri, muito obrigada. E que importante que é esse trabalho que você está fazendo, porque a gente já discutiu aqui mais de uma vez essa questão, né? Você luta contra um sistema democrático que tem mecanismos diversos de manutenção do poder em determinadas mãos. Você luta para eleger uma pessoa negra, aí depois essa pessoa vive o seu mandato em luta ou para não perder o mandato, ou para proteger a própria vida, né? Então, você trouxe uma questão aqui que é extremamente importante e pertinente, principalmente nesse ano que nós estamos vivenciando, e que é toda uma articulação da Coalizão Negra por Direitos de outras organizações para que nós consigamos uma maior representatividade nos parlamentos brasileiros. Mas outro dia discutimos aqui a questão da supressão de votos, né, da dificuldade que as nossas populações têm para chegar às urnas, para poder realmente, efetivamente votar. São muitas as nossas questões. Nós vamos... vocês viram que nós temos muitas perguntas, né? Elas estão aí no grupo do WhatsApp. A Luana foi colocando aí para nós. Eu vou, de alguma maneira, ler todas, e vocês veem com quais vocês querem dialogar, se tem como acoplar umas, se juntar com as outras, né? Porque algumas vão na mesma direção. Mas só mais uma coisa, gente, quem quiser participar do sorteio do livro, é a última chance, que daqui a pouquinho a gente já vai acionar lá o software que faz o sorteio a partir do Instagram, viu? Pergunta do Pedro Paulo Werneck Salema. Roberto, quando a Luciane fala milícia e tráfico, fica um pouco confuso. A milícia não trafica? Os milicianos são contra as drogas? E depois ele pergunta diretamente para a Luciane: você considera que o aumento desenfreado de arma na sociedade pode aumentar os índices de feminicídio? O Eduardo Farias: Luciane, você acredita que tem crescido o número de mulheres agredidas pela polícia, principalmente pretas, punks, e caracterizadas como estereotipias militares? Vamos lá, Pedro Paulo de novo para o Roberto. Nos dados estatísticos sobre o número de mortes por armas de fogo, inclui as mortes produzidas pelas polícias? Vamos ver aqui, Luiz Antônio. Roberto, sempre me impressiona a exacerbação da visibilidade de armas no Rio. Enquanto São Paulo não temos tanto, pelo menos não mostrando pela mídia, por exemplo. Seriam modelos operacionais diferentes, distintos entre o PCC, Comando Vermelho e TC? Eduardo Farias. Roberto, o que, na sua visão, remete à preocupação da classe média, estratos mais altos com a segurança? Muito bem. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, solta agora, porque nós vamos para a segunda rodada e depois não temos mais. Mas vocês sabem também, gente, que o que a gente não responder aqui hoje, vocês podem indicar como pauta futura. Sistemas não se esgotam num diálogozinho de 2 horas, porque são temas extremamente complexos, fruto de um processo histórico também muito longo. O Luiz Antônio dizendo: perfeita, Marielle é um bom exemplo. Na Maré, sua base de vida e luta política, ela teve poucos votos. E talvez, como o Uri colocou, não é
porque as pessoas não quisessem votar nela, mas provavelmente porque ela não tinha muita oportunidade de fazer campanha em sua área de atuação, em sua área, né, de vivência e de atuação. Sim, temos uma pergunta aqui feita por Luana, que está na moderação do chat, para o Uri. Como essa ampliação do acesso às armas impacta a vida das pessoas negras? Acho que, de alguma forma, você já abordou, mas poderia também trazer um pouco mais sobre isso. Eu acho que é isso que temos, né, gente, por hoje. No mais, vocês podem fazer sugestões de pautas futuras aí que a gente vai ampliando esse diálogo. Vou retomar com você, viu, Luciane, por favor. Beleza. Hoje aqui telecursos, tá séria a coisa, né? Eu achei maravilhosas essas falas, porque acho que há mais ou menos um mês a gente fez um programa sobre territórios de favela, com o Gustavo Santana e o meu amigo da Rocinha, o meu querido Firmino. E essa questão do território, ela é interessante, porque não só porque talvez a Marielle não pudesse fazer a campanha, mas é porque você tem formas de controle de território e voto, do resultado. Se você é simples, você chega aqui numa região de Guarulhos, numa certa área, e diz: olha, o candidato é esse, se o resultado for diferente, eu volto aqui com menos bom humor do que eu estou hoje. Então, tem formas de controle, né? E eu acho que isso que é curioso no Brasil. Essa dificuldade da democracia que nós vivemos é um pouco uma eterna negociação entre o espírito democrático que pressupõe alteração do poder, né? E o uso de formas violentas de resolução de conflito, né? Acho que essa é uma primeira questão. A gente nem falou do excludente de licitude aqui, que era uma do pacote do Moro, né? O anticrime. Agora, parabéns, São Paulo, por ter varrido o Moro. Finalmente, vocês fizeram uma coisa boa. Estou brincando, gente, mas não tem como. Eu vou zoar 4 anos, o Moro não tem saída quanto a isso, que ele realmente não tem o que fazer, né? Mas essa ideia da comoção, né, de você cometer algo sob forte emoção, foi a tese que inocentou o Doc Street, né, que deu 3 ou 4 tiros, né, na Leila Diniz, na companheira dele, e isso foi o crime de honra. Então, eu acho que uma coisa super importante que o nosso canal faz, eu já digo nosso, porque já que eu ganhei hoje já que eu fui nomeada assim, eu já vou dizer nosso canal com todos vocês aqui. É curioso você ver o direito no seu funcionamento quando a gente lembra dos Panteras Negras, dos movimentos civis norte-americanos, né, dos estadunidenses, a gente entender como esse mecanismo pretende e libera mesmo os policiais. Isso é muito complicado, porque a não punição não é um problema. Eu não tenho nenhum problema com os policiais militares do Rio de Janeiro. Eu já disse isso muitas vezes, nem com os civis, nem com os federais, nem com os agentes penitenciários, porque eu não acredito, na minha concepção de mundo, essa agência do policial, ela tem que ser resolvida em outra dimensão. Eu não vou criminalizar o policial. Eu vou propor que a gente desmilitarize a polícia, que a gente dê condições aos policiais de uma vida digna, coisa que eles não têm hoje. E se eu tiver que falar mal de alguém, eu vou falar dos oficiais, né? E não da base da PM, que, coitada, né? É a que vai para a linha de guerra. Agora, a não punição no Brasil ela é um grande problema, não porque eu tenho uma sanha punitivista do direito penal, até porque eu acho que mesmo no caso do racismo, criminalizar o racismo como ato inafiançável, imprescritível, eu não sei se foi a melhor, hoje,
eu acho que a gente tem que discutir muito como o direito trabalha. Essa questão do feminicídio, a gente tem que estudar. Eu acho que não. Eu acho que as mulheres não. Eu acho que eu acho que a gente tem números tão grandes de feminicídio que teria que fazer uma pesquisa se o aumento da arma de fogo. É claro que ele vai produzir mais violência em geral, mas o problema do feminicídio é inverso à nossa discussão. O problema dele é que ele realmente vai ocorrer de qualquer forma. O homem, quando ele pretende matar uma companheira, uma ex-companheira, uma namorada, uma ex-namorada, ou algo, ele usa de vários meios. Isso a gente sabe por pesquisa. Agora, a ideia, a gente tem que testar e ver nos últimos anos se a gente teve algum aumento com o uso de armas de fogo. Não tenho esse dado e não me parece que seja assim. Eu acho que o pior é o fato de continuar crescendo o feminicídio nas situações mais inacreditáveis dentro da casa. E aí eu acho que o que é grave e que a gente pode até pensar como pauta é, de fato, que você tem um número maior de mulheres negras sendo assassinadas. E o Uri, a pesquisa dele, ele fala da Marielle, mas é importante lembrar que ela é a mais conhecida de mulheres negras que entram na política e são assassinadas. Geralmente, aquelas mulheres que não fazem parte da política tradicional brasileira no sentido da corrupção. Geralmente, mulheres que vêm de bases. Bom, depois eu já estou lançando aqui que eu queria que ele falasse disso, que eu acho que é um dado que eu vejo como concretamente importante. Assim. E eu acho que nós já tivemos políticas públicas de segurança melhores do que as que nós temos hoje. Sempre é um desafio, a gente nunca sabe se vai funcionar, mas durante o governo Olívio, no Rio Grande do Sul, nós tentamos alguma dignidade policial para que os policiais tivessem condições, ao menos, de se afastar de situações traumáticas, para que a gente tentasse diminuir o racismo, discutir o racismo dentro da polícia, porque no curso de formação policial na década de 90, no Rio de Janeiro, no curso de formação policial, quando os policiais estudam Lombroso e quando vocês assistem Law and Order, todos esses programas americanos que vocês amam de policiais onde tudo funciona, os criminosos são negros, latinos, mexicanos. E as pessoas não percebem que isso é Lombroso, é raça. Essa discussão que se perde um tempo danado, antropometria, medição craniana, isso é das primeiras faculdades de direito no Brasil que tentaram resolver de uma forma científica a diferença entre brancos e negros, principalmente no pós-abolição. Então, há um problema na formação da polícia. E esse problema se reflete no fato de que o alvo que você treina em muitos lugares no Brasil é uma pessoa negra. E todos os casos que você aprende, isso porque eu estudei um pouco, porque os policiais só disseram que só iriam me ouvir se eu ouvisse o que eles falavam, os casos remetem a situações. E vários cartazes em prefeituras do Brasil do interior que mostram uma senhora sendo assaltada à noite, dizem, cuide da sua bolsa, e o assaltante é uma pessoa negra. Então, eu acho que é nesse lugar, o caso que a gente teve aqui em Niterói, Uri, agora há pouco tempo, do oficial que mata o vizinho, é isso que aconteceu, gente. É óbvio. Não tem, a gente tinha o Moise ali há pouco tempo. O que se pode dizer, além de que ele olhou o vizinho e pensou, esse homem não pode morar aqui, porque ele não deve ter o mesmo status que eu. Esse homem só pode ser um assaltante porque muitos assaltos têm acontecido. Eu tenho visto no Niterói, realmente as pessoas estão muito tensas, né? De uma forma que eu nunca tinha visto antes. Portanto, ele mata um ser humano, que era vizinho dele. Isso é muito comum em filmes estadunidenses, do Spike Lee, que discutem o racismo, porque os policiais fazem isso nos Estados Unidos o tempo todo. Agora, a questão das mulheres, o que eu acho que é uma grande mudança é o uso das câmeras. O uso das câmeras
faz com que a gente pense que mais casos estão acontecendo, é que, na verdade, nós estamos vendo esses casos em tempo real. É a questão do Genivaldo, mas é a questão de policiais jogando spray de pimenta gratuitamente em pessoas em situação de rua em São Paulo, que a gente acompanha pelo trabalho do padre Júlio Lancelotti, é a questão de policiais chutando mulheres em manifestações. A câmera, a morte do George Floyd, quando vocês perguntaram por que o Genivaldo não causou a mesma comoção, teria que ser um programa só para isso. Mas é claro que a situação da morte do George Floyd, ao ser televisionada do primeiro ao último segundo, a gente não tinha visto ainda. Então, isso é muito perigoso também. Talvez uma certa perda dos sentidos e da nossa capacidade de humanização diante do que aconteceu com o Genivaldo. Eu também fiquei me perguntando isso, né? Mas eu acho que a gente não deve culpar o povo por isso. Eu acho que a gente está vivendo tantas angústias, a gente acabou de sair de uma pandemia, nós estamos passando fome, as pessoas estão desempregadas, que a gente está difícil mobilizar as pessoas até para... O Brasil devia ter parado naquele momento, mas a gente não vai esquecer isso. Então, para fechar a minha fala, eu acho que a desmilitarização, que é um tema importante, ela tem que ser pensada hoje, porque, no caso do Rio, eu não sei como é São Paulo, vocês podem me dizer, muitos do que seriam os quartéis, do que seriam as áreas de atuação da PM, são mais ou menos privadas, né? Uma coisa que o filme do Padilha mostra é você ter ali, você está numa área onde você tem clínica de aborto clandestino, onde você meio que já privatizou alguns territórios que para esses comandantes rendem certos valores. Então, a quem interessa uma polícia militarizada em um país que não está em guerra? Porque essa é uma questão super importante, porque quando o Uri fala como é que a gente vai garantir o voto, eu acho que essa encruzilhada existe no Brasil nesse momento, né? Eu acho que a gente, de fato, eu tenho falado muito sobre isso no caso da eleição no Rio de Janeiro, porque os candidatos eles estão em linhas opostas do ponto de vista da segurança pública. E isso é um divisor de água sobre o que pode ser ou não o Rio de Janeiro, para não entrar em detalhes, mas eu acho que é algo absolutamente público. Então, agradecer muito as questões. Aqui a gente aprende, e é importante mesmo a gente poder falar de questões, às vezes, que são mais complexas, porque esse excludente de licitude era uma tragédia total, porque é simplesmente, sob comoção eu matei. E, bom, você já não pune a polícia, né? Então, de fato, é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Luciane. Obrigada. Eu vi muitas pessoas cobrando, por exemplo, porque aquelas pessoas que estavam ali, que assistiram o suplício do Genivaldo, não agiram, talvez não estivessem vivas, né? A gente vive num estado de terror tão permanente no Brasil que talvez elas também já não estivessem vivas caso tivessem enfrentado ali os policiais. A gente tem que pensar em muitas coisas, mas é óbvio que já basta, que estamos exauridos, exauridas, e precisamos lutar por as nossas vidas. O Marcelo Fabian e a Tânia Vieira, citando aqui os policiais antifascistas, ele diz que são mais de 10 mil no país e que lutam pela democratização da polícia desde o olhar dos direitos humanos. Maria José Menezes dizendo, ainda estamos em pandemia e se depender desse governo genocida, seguiremos pelos próximos 200 dias. Por falar em Zezé Menezes, nós já fizemos o sorteio do livro aqui e eu vou ler o comentário da pessoa, porque a pessoa fez um comentário lá no Instagram para participar do sorteio. O comentário dela foi o seguinte: combater o porte e tráfico de armas é prioridade para proteger a vida da população, em especial das mulheres negras, principais vítimas de feminicídio, de nossas crianças e jovens negros, que são assassinados cotidianamente pelo braço armado do Estado. Um país que premia os que matam o futuro do país, os verdadeiros sujeitos da insegurança que vivemos. Muito bem, Zezé Menezes, sorteio feito, e apareceu aqui para mim ao sortear exatamente o seu comentário. Parabéns, e depois você me passa, por favor,
os seus dados para que eu possa passar para o Roberto, para ele despachar o seu exemplar do livro. Roberta, por favor, já estou te passando, então, para você dialogar com as questões colocadas aí pelos afronautas. Merecido, hein? Com um comentário desse aí, vai a senhora dedicatória, hein? Parabéns, vai ser um prazer mandar o livro para você. Poxa, espero que ele contribua para o seu pensamento aí, para o seu conhecimento sobre o tema. Deixa eu buscar as perguntas, né? Eu abri aqui o Zap. O Pedro Paulo, que é um amigo, a gente está sempre dialogando, a pergunta dele é pertinente e interessante, porque a milícia, historicamente, ela veio para combater, no Rio de Janeiro, né? Ela veio justamente para combater os chamados traficantes de drogas. Era aquela coisa do serviço prestado no início por policiais de folga, aquela idealização de autodefesa comunitária. Não, isso não existe mais. Isso ficou no passado. Claro que ainda tem a participação de integrantes e ex-integrantes de órgãos públicos que utilizam dessa atuação estatal, inclusive para os seus fins criminosos, mas hoje a gente tem notícias já de que a milícia, no Rio de Janeiro especificamente, tem se aliado ao pessoal do Terceiro Comando e também já está autorizando a venda de drogas, arrendando locais para venda de drogas. E é uma coisa, inclusive, eu estou estudando isso, eu estou fazendo uma especialização em criminalidade organizada e uma das preocupações é essa hoje, o crescimento da milícia com essa aliança com determinada facção criminosa e como isso vai se espalhar. É um temor que a gente tem e eu acho que ela já pode complementar uma resposta para o Luiz Antônio, que fala sobre essa questão da exibição de armas que tem muito no Rio de Janeiro e que não tem em São Paulo. E isso é uma coisa também que eu aprendi nessa especialização que eu tive como professor, o Gabriel Feltran, da UFSCar, que foi autor do livro Irmãos, uma história do PCC, e que a gente debatia falando sobre armas, ele contando, explicando sobre o PCC, falando como, diferentemente São Paulo, a diferença de São Paulo para cá é que lá o PCC ele conseguiu, por incrível que pareça, o monopólio da violência dentro do crime. O PCC ele tem a coisa de não querer que os criminosos fiquem se matando. Então, ele detém esse monopólio dentro do crime organizado. Por isso que os índices de homicídios vêm caindo em São Paulo de forma contínua nos últimos 20 anos. Inclusive, o governador atrás do outro, tentando buscar para si o mérito dessa redução, né? Quando a gente sabe que... E agora, Bolsonaro dizendo que essa redução é porque as armas de fogo estão nas mãos da população, então está morrendo menos gente, menos homicídios estão sendo cometidos porque as pessoas têm como se defender. Quer dizer, toda hora a gente tem uma narrativa diferente, tentando buscar uma glória sobre algo que tem muito mais influência das dinâmicas do crime, das organizações criminosas em si, do que com relação a uma política ampla de governo federal. Enquanto o PCC tem esse monopólio do uso da violência dentro do crime no estado de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro já não. Aqui no Rio de Janeiro você sequer tem uma milícia. Você tem vários grupos milicianos, você tem várias facções criminosas brigando entre si, e nesse meio termo você ainda tem um Estado entrando também no conflito. Então, aqui é uma loucura. Eu sou um dos poucos, acho que eu sou o único do estado do Rio que está fazendo uma especialização em crime organizado pela Polícia Federal lá em Brasília, e eu explicando isso para colegas de outras forças, de outros estados, eu tentando mostrar o que é o Rio de Janeiro para quem é de fora do Rio de Janeiro, e eu fico com fama de mentiroso, porque eles falam, não, senhor, não pode ser, isso é absurdo, tudo que você está falando não existe, isso é surreal. Aí vem o Michel Misse, da UFRJ, para dar aula sobre o Comando Vermelho, e ele fala, o que o senhor está falando é, inclusive, um pouco pior, não é tão simples assim, é mais grave. Então, é um quadro completamente diferente. E a gente tem que pensar que, hoje, o PCC ele não pode ser sequer considerado mais a facção criminosa. Hoje tem muita gente já considerando o PCC um cartel, porque ele controla já lá do fornecedor da Bolívia ou do Paraguai a rota até o Porto de Santos e do Porto de Santos até chegar à Europa com as suas alianças com organizações criminosas europeias.
já é uma coisa muito maior. Tanto que o combate a esse tipo de crime tem exigido uma atuação muito mais integrada, e aí a gente vai entrar em questão de polícia, reforma, reestrutura, refundação do sistema de justiça criminal, e aí vai longe. Mas é basicamente isso. Por isso a gente tem essa diferença. Tem uma outra pergunta do Pedro Paulo sobre se nos dados estatísticos de homicídio entram as mortes provocadas pelas polícias. Pedro, é triste te falar isso, mas é uma realidade. O produtor de dados no Brasil, hoje, se resume ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O governo federal não faz uma divulgação de dados estatísticos. É um trabalho da sociedade civil que compila dados dos estados. Às vezes, por exemplo, o estado de Goiás sequer quis divulgar os dados esse ano. Quer dizer, você não tem uma accountability, uma necessidade de prestação de contas dos governos para a sociedade. Isso não existe. Então, você precisa da sociedade civil para divulgar dados. Aí, quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vai e divulga os dados, aí vem o governo celebrar. O governo vem celebrar a divulgação de dados pela sociedade civil, dados que foram obtidos com muita luta, porque sequer o governo quis divulgar. E aproveitando para falar essa coisa sobre a falta de transparência, já fazendo um link com essa questão da atuação dos policiais rodoviários federais, que teve lá na situação da fatídica câmara de gás, a gente não tem a transparência, a falta de transparência é tão grande que a gente não tem sequer conhecimento de qual a técnica de abordagem aplicada pelas instituições policiais no Brasil. Você não tem conhecimento de como a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pratica uma abordagem, a Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Civil do Espírito Santo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, você, como cidadão, essa falta de transparência, ela te deixa ainda mais no escuro, porque você sequer sabe se aquilo é legal ou é ilegal. Quer dizer, a falta de transparência é isso, a falta de accountability. A gente tem que fazer com que as instituições de segurança pública voltem a funcionar. Voltem não, porque eu não sei sequer se elas chegaram a funcionar um dia em prol da população. Que a gente tem uma Constituição de 1988 que ela veio, mas nenhuma instituição policial foi reformada. Todas as legislações são pré-88, quando o interesse do Estado era principalmente o próprio Estado, era o controle interno, e não a questão da segurança pública. Então, a gente fala num problema muito mais grave. É coisa de, por exemplo, uma operação em que vai se mudando o objetivo da operação conforme vai acontecendo. Cara, isso é uma loucura, em que um país democrático sério estaria sendo amplamente debatido. Tem um caso que eu achei muito interessante, que eu li sobre na Inglaterra, que teria uma parada do orgulho gay, e no próprio site da instituição, da polícia, já estava lá, olha, teremos tantos policiais trabalhando, a forma de abordagem será desse tipo, buscaremos atuar dessa forma, então, se você tiver alguma reclamação, clique aqui nesse link para reportar sua reclamação. Isso é você ter uma relação de confiança entre a polícia e a sociedade. Isso a gente vai ter que reconstruir. A gente fugiu desse assunto nos últimos 30 e poucos anos, mas vamos ter que enfrentar, até porque a gente está vendo que a falta de um relacionamento transparente cria essa possibilidade da gente desconfiar cada vez mais das instituições policiais. Com relação à pergunta do Eduardo, que minha visão remete à preocupação da classe média. Eduardo, na própria pesquisa que eu fiz para o livro da pesquisa de mestrado, já ficou claro isso. É uma percepção que eu tinha, já numa hipótese que eu trabalhava. Onde mais se compra armas de fogo é onde menos tem violência. Os locais mais conflagrados é onde menos se busca arma de fogo legal. Onde mais se buscava era nas zonas ricas. Aqui na cidade de Campos, aqui no interior do Rio, eram condomínios fechados, com segurança, prédios com índices de crimes na região baixíssimos. Era uma coisa de 2 armas para cada uma em região conflagrada. E teve um comentário da Silvane, que se ela me permitiu fazer aqui, que ela fala sobre, olha, por que essas pessoas de baixa renda, que não têm acesso a uma arma de fogo, como é que elas ainda apoiam, de certa forma, isso? Porque esse apoio existe. E, Silvane, isso apareceu também na minha pesquisa. Quando você tem essa mudança em 2017, que permite que as pessoas circulem armadas, você tem um público de baixa renda indo em busca de armas de fogo também.
se cadastrando em clubes de tiro. Pessoas que, pela renda, a gente sabe que não vai conseguir praticar o esporte, porque é caro. Mas são pessoas que vão conseguir, vão dividir em 10, 15 vezes, igual um celular mais caro, e vão adquirir aquela arma de fogo. Eu conheço gente que sequer tinha carteira assinada, que estava vivendo de bicos, mas que fez de tudo para adquirir uma arma de fogo. O meu medo é que, em algum momento, essas pessoas, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas que acabem tendo que utilizar essa arma de fogo como uma prestação de serviço. E aí é que é o meu medo da ligação da milícia, porque se a milícia antes precisava dessa coisa, do integrante da Força de Segurança Pública, ou do ex-integrante da Força de Segurança Pública, que teria legitimidade de circular armado, e a milícia passa a não ter mais essa necessidade, porque, de repente, ela tem esse CAC, esse atirador, que também pode ter uma arma de fogo, e ele entender que aquela arma de fogo e possuir aquela arma de fogo, de alguma forma, vai facilitar a sua integração a esse tipo de organização, isso me traz medo. E é algo que eu estou sempre abordando e que eu estou trabalhando muito, que é a conexão entre o mercado legal e ilegal de arma de fogo, que, infelizmente, com o governo Bolsonaro, tende a ficar muito mais forte. No meu livro, eu consegui um dado que foi muito difícil, mas em relação a 2005 a 2017, foram adquiridas por pessoas físicas e jurídicas, num período de 12 anos, 360 mil armas de fogo. Nesse mesmo período, foram furtadas ou roubadas 120 mil armas de fogo. Tem uma pesquisa do Instituto Sou da Paz de Armas do Sudeste que mostra que 70% das armas de fogo utilizadas em crimes dentro do Sudeste eram armas legais. Tem uma pesquisa do Nordeste mostrando isso também. E agora a gente está... a coisa é tão doentia que a gente está espalhando javali pelo país inteiro para justificar a caça e aquisição de armamento para caça. É um problema sério que a gente vai ter que encarar e teremos décadas aí pela frente. A gente tem que parar isso logo para que o problema não fique ainda maior. Espero ter conseguido responder a todas as perguntas. Sim, e aí eu vou ler aqui o que a Mari Noeli colocou. Obrigada, Uri Paz, Luciana, Roberto, por discussão tão séria, fundamentada e generosa. O Luiz Antônio dizendo que na Maré, por exemplo, é muito complicado. Tem terceiro comando, comando vermelho, milícia e um batalhão da Polícia Militar. Né? Então, a população fica realmente cercada. O Marcelo Fabian citando também o poder do PCC, como ele exporta hoje toda a cocaína do Brasil para a Europa, Oriente Médio, controla 60% dos cárceres no Brasil. E o Marcelo Fabian dizendo o seguinte: o Roberto, manda um livro para mim também. Marcelo Fabian, você não é fácil, não. Vamos lá, vamos dar uma... Fala para ele me entrar no meu Instagram lá e depois conversar comigo. Entra lá. Tá aí, Marcelo Fabian. Conversa com ele lá no Instagram, quem sabe. Regina Lima dizendo: Roberto, show, muito obrigada. Vamos lá, Uri, por gentileza. Gente, apesar do clima tenso desse tema, né? Foi um prazer compartilhar essa live com vocês. Eu vou responder aqui a provocação da Luciane sobre mulheres negras na política, especificamente aqui no Rio de Janeiro. Acho que é importante destacar que as mulheres, elas são minoria em todas as casas municipais do Rio de Janeiro. Então, na Câmara Municipal, as mulheres representam a minoria. Na Câmara de Magé, hoje, a gente não tem nenhuma mulher eleita vereadora. E aí a gente começa a pensar quais são essas dimensões de violências de raça e de gênero que não permitem com que essas mulheres acessem essas cadeiras, mesmo com uma lei que estabelece uma cota para que as mulheres se elejam, né? E do número de mulheres assassinadas políticas, né, todas elas eram mulheres negras. A primeira mulher negra assassinada que eu consegui registrar no estudo foi a Lídia Menezes, que foi a vice-prefeita de Magé. Então, ela chegou a ser eleita como vice-prefeita, mas foi assassinada. Logo depois veio a Aga Pinheiro Lopes, que foi uma pré-candidata vereadora também em Magé, assassinada em 2018.
Marielle Franco, que foi vereadora assassinada no Rio de Janeiro em 2019, e Sandra Silva, também assassinada em Magé em 2020 como pré-candidata a vereadora. Então, acho que é muito importante a gente ter esse número em mente, né? As mulheres são minoria nas câmaras municipais do Rio de Janeiro, elas também são minoria no número de assassinatos políticos, consequentemente, é uma maioria de homens que são assassinados, mas se a gente tem um número tão baixo de mulheres representando e sendo eleitas, quando acontece o assassinato, proporcionalmente elas se tornam uma maioria, assim, principalmente porque são mulheres negras assassinadas. Então, eu acho que é muito importante todo esse debate sobre o armamento, porque a gente sabe que o número de armas que estão sendo compradas de forma legal não é para caça, não é para atiradores, essas armas estão indo para algum lugar e essas armas elas acabam colaborando com esse tipo de violência, né? Como a gente começou a abordar aqui. Quais são os territórios em que essas mulheres negras vão poder fazer campanha, né? Quais são os territórios em que essa campanha vai ser permitida? Acho que esse é o grande debate. E agora, nas eleições, né, principalmente para o cargo de presidente, o que significa a gente ter uma população e grupos que dominam territórios, como a Luciane trouxe, são grupos que dominam territórios. Nós já temos uma literatura que aponta que existem territórios no Rio de Janeiro que sofrem cerceamento de voto, então ela não tem a liberdade de votar em quem quer que seja, por mais que o voto, por enquanto, ainda seja na urna eletrônica, não seja impresso e seja secreto, se chega um candidato em determinado território e fala, olha só, é esse candidato aqui que precisa ser eleito, como que a comunidade vai fazer um tipo de resistência se ela sabe que é a própria vida dela que está em risco, que está em jogo? Então, a gente não pode também fazer um debate sobre eleições para presidente como se isso fosse algo que estivesse fora dessas lógicas locais da política, né? O debate e as eleições para presidência, ela também está inserida nesse jogo de dominação eleitoral. Quais vão ser os governadores que serão eleitos, qual vai ser ou a presidenta eleita nessa eleição. Então, acho que o debate sobre o armamentismo no Brasil, ele está relacionado com a violência racial, como a gente mostrou, principalmente porque uma das tecnologias do racismo é tornar o corpo negro um corpo que pode ser executado, um corpo que pode ser torturado sem nenhum tipo de punição, né? Porque é isso que a gente vê. Tem um caso que para mim é ilustre, que eu desenvolvi um estudo analisando os comentários de um jovem negro que foi acusado de estar roubando uma bicicleta no Flamengo e ele foi amarrado a um poste, despido e torturado. Os comentários, em sua maior parte, eram aprovando a ação, né? De que aquele jovem, mesmo que depois foi provado que ele não estava roubando bicicleta, aquele jovem devia mesmo ter sido torturado, e alguns comentários, né, ainda falavam que foi uma pena que os torturadores não tenham matado. Então a gente vive num país que olha o corpo negro como um corpo que pode ser eliminado, que pode ser executado. Então, quando a gente começa o debate sobre valas de corpos e de ossadas em que a gente encontra, principalmente aqui na Baixada Fluminense, a gente teve o caso da vala de Perus, em São Paulo, e várias outras valas em São Paulo que estão sendo encontradas, não tenham dúvidas, né, de que em sua maior parte são corpos de pessoas negras que são jogadas e exterminadas dessa forma. Então, acho que é um debate essencial e é um problema que a gente vem vendo crescer. Acho que a gente precisa pautar esse problema durante as eleições, quais vão ser as medidas que os candidatos vão ter em relação ao armamento no Brasil, porque, como o Roberto trouxe, se a gente não tomar uma medida agora e urgente, nós vamos ter um quadro muito pior, assim, de milicianismo e de domínio mesmo de determinadas pessoas sobre outras, né? Porque a gente vai chegar num nível em que uma classe vai ter acesso a determinadas armas, sem nem comparação com os pobres que estão comprando armas, né? Como o Roberto trouxe, vai parcelar em 15, 30 vezes, mas vai ter uma pistola, enquanto a pessoa pode comprar 30 fuzis semiautomáticos, né? Qual é a comparação do poder de fogo? Então, é certo se a gente desenvolver um Pantera Negra que também se arme, como nos Estados Unidos,
a gente está bem perdido nessa discussão. Obrigado, Afronautas, foi ótimo. Nós é que agradecemos, né? Eu acho que a Regina Lima colocou aqui, o tema é ácido, mas é urgente. Temos que ter essas informações e esse conhecimento. Marcelo Fabiano, lembrando que o jovem era o dono da bicicleta, né? Bom, vamos lá, vamos nos encaminhar para o encerramento, porque a gente já está, poxa vida, o assunto renderia bastante, porque tem. Mas é assim, a gente se compromete a mais à frente voltar e dialogar um pouco mais e aprofundar um pouco mais. Deixa passar para as considerações, então, aí, para a gente encerrar. Eu nunca chamo de considerações finais, porque o tema terá que ter continuidade, a casa vai estar sempre aberta para vocês. Lu, vou te deixar por último, viu? Roberto, por favor. Oi. Não, o tema é espinhoso. Eu sei, eu tenho passado alguns apertos, mesmo tendo minha condição de trabalho. A situação é bem complicada, porque é uma turma que defende isso e defende com unhas e dentes. E armas, né? Então, eu tenho passado algumas dificuldades aí. Com relação ao que o Yuri falou, né, eu queria fazer um complemento nessa questão da Marielle, que eu esqueci de falar, que esse projeto do Bolsonaro, que ele prevê o fim do rastreio de munições, para vocês terem noção da importância disso, eu vou citar 2 casos de 2 pessoas que foram mortas com o uso de munições adquiridas pelo Estado. A Patrícia Scioli, juíza no Rio de Janeiro, foi morta. Descobriu-se que a munição tinha sido adquirida pela Polícia Militar. Por que isso, gente? Antes de tudo, fazer uma explicação. Só as munições compradas por órgãos de segurança pública são numeradas no país. Todas as outras, não. Então, vamos lá. A juíza Patrícia Scioli viu-se que aquela munição era numerada, então falou, isso veio do órgão de segurança pública. Qual é esse lote? Viu-se que era um lote de 10 mil munições, compradas pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Pô, que bom. Para onde essas munições foram encaminhadas? Para 2 batalhões. Então, ótimo. Vamos investigar ali. 2 batalhões. O que aconteceu? A investigação afunilou, possibilitou a identificação dos suspeitos, que eram policiais militares vinculados ao batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo. Caso da Marielle. Munição numerada, comprada pela Polícia Federal. Que lote foi esse? 2,5 milhões de munições. Para onde essa munição foi? Para tudo que é lugar do país. Como é que você vai afunilar uma investigação? Impossível. E o pior de tudo, essa munição foi desviada em vários locais. Esse lote foi utilizado em vários crimes pelo país todo. Quer dizer, essa é a importância da gente ter o rastreamento de munições, para descobrir o caminho que ela percorreu da indústria até o crime, para a gente poder punir os autores e punir os culpados pelo desvio, se ele houve antes do autor. Isso é importante. Quem é contra isso é porque tem interesses alheios. Você dizer para mim, não, eu sou contra a numeração de armas porque eu preciso recarregar munições para praticar o tiro. Me desculpa, o interesse da sociedade está acima do esporte individual. Eu preciso que essa munição seja recarregada pelo teu controle e facilitar a identificação para a gente poder punir o culpado de homicídio. Porque hoje o índice de solução de homicídio no Brasil é de 10%. Isso é ridículo. Isso não tem comparação. Isso é um país... a gente não pode nem ser considerado um país sério quando você tem um índice desse de elucidações com mais de 40 mil homicídios no país. Então, eu queria só fazer esse adendo para mostrar a importância disso tudo. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, foi maravilhoso. Fico muito feliz. As falas foram enriquecedoras. A oportunidade de levar esse tipo de informação com seriedade, porque nesse mundo de fake news é muito fácil a pessoa acreditar que o governador diz que os índices de homicídio diminuíram porque as pessoas estão armadas, sabe? É muito difícil combater esse tipo de mentira. E eu agradeço o espaço por estar aqui falando e estou disponível aqui o dia que quiserem falar, o dia que quiserem convidar para falar mais sobre isso, estou à disposição.
Muito obrigado a todos vocês e todos vocês que nos assistiram aqui, fizeram perguntas. E qualquer coisa, me sigam no Instagram, Facebook. Se assustem não, de vez em quando o bicho pega lá, mas faz parte. Obrigada, Roberto. Não, e não tem como eles reivindicarem para si qualquer diminuição na violência no país, porque eles não têm política pública para diminuir a violência. Não é? Não tem política pública para diminuir a violência, não dá para reivindicarem para si. Não é? Uri, por favor. Bom, gente, o debate é bem ácido, como a nossa afronauta trouxe, mas eu acho que é muito importante que a gente continue desenvolvendo esse tipo de pesquisa, porque eu acredito que é aí que acontece a intersecção entre a pesquisa e o movimento social. Eu acho que a gente precisa ter, sim, pessoas se dedicando à pesquisa, como o Roberto, como a Luciane, e pessoas como vocês fazendo essa parceria para divulgar esse conhecimento que a gente produz aqui na academia. Eu acho que é muito interessante que é a partir desse processo de ações afirmativas, é a partir desse processo de uma maior diversidade na ciência, que assuntos como esses são trazidos de maneira mais intensa nesses últimos anos, né? Da desigualdade racial, da discriminação, da violência racial no Brasil. Então, estou muito feliz de compartilhar esses achados de pesquisa com vocês e de estar aqui pela primeira vez no Pensar Africanamente. Acho que a gente tem muito papo aí para próximos episódios. Obrigado, gente. Tiane? Eu queria destacar duas razões para esse canal ser tão importante, né? O Uri já adiantou um pouco da minha reflexão. Eu acho que a presença do Shoa representa uma outra ponta. Quando se começa essa discussão no Brasil, na sociologia, muito com o Sérgio Adorno, na USP, Paulo Sérgio Pinheiro, a segurança pública ela é uma caixa preta porque são grupos muito opostos. Sociólogos estão na universidade e policiais estão batendo num processo, né? A gente está saindo de uma ditadura e durante muito tempo se reificou muito o profissional da segurança. Eu acho que hoje nós temos um ganho, que é não ver esse profissional, esse agente de segurança, como um bloco monolítico, porque nem o exército, nem durante a ditadura, nós sabemos que existiram muitas resistências internas. Então, eu não gosto de discursos que reduzem mulheres, índios, qualquer grupo a uma versão. Então, eu acho que nós avançamos em conversa, em diálogo com os policiais. O Shoa está aqui com a gente hoje, é um exemplo disso. Avançamos também metodologicamente, porque o fato dos afronautas terem destacado muito a questão dos dados mostra que é preciso realmente produzir dados melhores do que em momentos anteriores foram produzidos, não porque não se quisesse, mas porque muitas vezes a gente era jogado em uma delegacia para fazer pesquisa e meio que maltratado, assim, porque os policiais, em geral, as instituições, nenhuma instituição, na verdade, gosta de ser pesquisada. A policial gosta menos, mas ninguém gosta, nem a gente gosta de ser entrevistado ou coisa do tipo. E, por último, e mais importante, eu acho que conseguir fazer divulgação científica. O que me incomoda muito é que nós temos ótimos grupos, GTs de segurança pública em praticamente todos os congressos nas ciências sociais hoje, mas em algum momento a especialidade se torna um pouco cifrada para a população. Então as pessoas acham que nós somos chatos. E hoje a gente teve a oportunidade de mostrar o contrário. Não, cientistas sociais não são pessoas chatas. A gente está aqui realmente no esforço de comunicação. Eu acho que esse é um dos erros que a gente cometeu muitas vezes na esquerda, né? Aqui, aí, me posicionando como alguém de esquerda, essa incapacidade de comunicar com o trabalhador por que a arma não é a melhor opção. Porque se a gente usar um discurso jurídico muito pesado, a gente afasta uma população. E quando as professoras diziam, mas esses alunos são burros, eles não são alfabetizados.
E eu vejo esses alunos cantando o Diário de um Detento, que deve ter a mesma métrica de construção, ou do Legião Urbana com Faroeste de Caboclo, que não tem repetição. Como que esses adolescentes conseguem cantar as músicas do Racionais, que eu acho que são músicas que não são fáceis de serem cantadas? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando da capacidade de comunicação. A fake news, realmente, ela se espalha como pólen, rapidamente. Agora, quando a gente consegue mostrar, ter empatia e carisma, como eu acho que o Africanamente é um canal que consegue sempre isso, eu achei fantástico o programa sobre supressão de votos. Eu fiquei assim, eu encafifei com aquilo. Caraca, o pessoal aqui, às vezes, falando com tornozeleira eletrônica, querendo votar na esquerda, dizendo, pô, professor, eu tô preso. Aí eu fiquei... E aí, sabe? Então, eu acho que é esse tipo de canal que a gente precisa. Ele não banaliza o tema, mas ele também não especializa o tema. Qualquer pessoa pode aqui nos assistir, porque o argumento a gente tenta esclarecer. A gente tem que fazer isso. Eu acho que parte da intelectualidade brasileira de esquerda teve muitas vezes uma postura arrogante, como se o morador de favela não pudesse compreender o que é excludente de licitude. É muito fácil. Eu vou dizer assim, você entrou na casa, em determinada situação, você agiu assim, para salvar o cachorro da casa que estava pegando fogo, é só você ter um desejo de comunicação. Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Lélia Gonzalez e tantos outros que passaram, e tantas outras, Abdias, que tentaram fazer esse elo com o povo de comunicação. Daqui até outubro a gente vai ter que fazer isso muitas vezes. Então, gente, a nossa plateia aqui hoje que está de parabéns por ter nos trazido essas questões, porque isso também nos mostra que nós estamos no caminho certo, porque se a gente consegue suscitar em alguém que dialoga a questão difícil, que bom, porque isso mostra que a gente está conseguindo dialogar. Então, obrigado e até a próxima. Gente, muito grata a vocês, muito grata. A Regina dizendo, eu estou emocionada aqui, arrepiada. E é isso, gente, entre um tema menos denso, outro menos denso, um menos ácido, outro mais ácido, a gente vai seguindo nossos diálogos aqui no Pensar Africanamente. E o que vem aí no sábado, que nós voltamos sábado às 15 horas, volta a coluna da Betânia Ramos, que ela organiza lá da Alemanha e faz um diálogo com pessoas negras em situação de migração, brasileiros que estão na Europa, africanos que estão na Europa, africanos que estão no Brasil, e assim por diante, né? Ela sempre traz pessoas que estão em diferentes partes do mundo e que estão em situação de migração. E aí ela vai dialogar no sábado territórios políticos, migração e lutas negras, inclusive dialogando como essas pessoas interagem a partir do país onde estão com o processo eleitoral no Brasil. Não é? Então, vamos conversar um pouco sobre isso também. E ela traz como convidada a Eliette Paraguaçu, nossa marisqueira quilombola, grande ativista da Bahia, o João Adriano Muquapera, que é um moçambicano que vive no Brasil, e a Rejane Stuntebeck, que é uma brasileira que vive na Alemanha. Então, eu já estou esperando vocês. Olha aí, ó, o doutor Monja aí acompanhando, que bom, muito obrigada. Ele que já teve aqui a convite da Luciane também, participando de diálogo aqui conosco, ele do projeto Guarus MCs, né? Muito obrigada por estar aí conosco, nos acompanhando. Então é isso, eu já estou convocando vocês para sábado, para a gente dar sequência aí no diálogo e com a volta da Betânia, que ficou 2 meses sem fazer a coluna dela, porque estava com problema de saúde, vocês acompanharam, está recuperada, está bem, e volta no próximo sábado, então, dialogando mais uma vez com pessoas em situação de migração. Territórios políticos, migração e lutas negras. Eu já estou aguardando vocês. Gratidão, Luciane, Uri, Roberto, muito obrigada. Zezé Menezes, parabéns pelo sorteio do livro. Manda aí para a gente os dados para que o Roberto possa despachar seu livro. Luana Arantes, muito obrigada pela moderação do chat. Vocês, né, Afronauta, sem vocês esse canal não existiria.
Muito obrigada a cada um e a cada uma que nos acompanharam hoje. Já estou aguardando vocês sábado. Cuidem-se muito bem. Vivemos tempos muito difíceis, vocês sabem disso. Todo cuidado é pouco. Cuidem-se muito bem e até sábado às 15 horas. Estou aguardando vocês. Até lá.